Vamos continuar, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, nós estamos caminhando com Davi ao trono. E o alvo desse estudo é aprender com Davi nessa caminhada. Eu não sei os irmãos, mas Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho aprendido muito de Davi, da caminhada de um homem que foi extremamente usado por Deus, mas um homem, tanto homem quanto eu e você, um homem que se perdeu em determinados momentos na sua vida, um homem que não mediu as consequências de determinadas ações suas na vida. Mas embora e apesar de Davi, Deus tinha um plano, e esse plano contava com Davi. A gente precisa de olhar para a vida de Davi e acalentar o nosso coração quanto a esse Deus que nós servimos. Primeiro, às vezes nós levantamos o troféu das nossas qualidades e é por isso que Deus nos usa. Mas eu nunca vi um negócio tão antibíblico quanto isso. As nossas qualidades, elas são trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nenhum e vocês também não têm. Então o que Deus vai fazendo é esculpindo em nós e através de nós aquilo que Ele quer fazer. E com todas as nossas ambiguidades, patologias, com todas as doenças que nós carregamos, Deus, ainda assim, é misericordioso e cheio de graça e faz aquilo que Ele quer fazer passando por nós. Eu tenho aprendido com Davi isto. Primeiro que há uma realidade no coração desse homem de Deus. Ele caminha em direção a essas realidades. A gente percebe isso nos Salmos. A gente percebe isso na sua própria vida, nas suas reações em determinados momentos da sua vida. E a gente entende que há no coração desse homem algo muito, mas muito real de Deus, com profundidade de Deus nos chamar de o homem segundo o seu coração. Mas ao mesmo tempo há também nesse homem uma coisa latente, algo que acontece, parece que ele não é nada daquilo que ele diz que é, daquilo que ele propaga que é, daquilo que ele escreve que é. E essa ambiguidade, essa dicotomia é que parece comigo e com você. E ainda assim, Deus teve o prazer de usar esse homem durante toda a sua caminhada. Mas este homem não deixou de pagar muito caro pelos erros que cometeu. Deus não o livrou das consequências, do preço dos seus pecados. Deus não o isentou de que ele pudesse colher na sua própria vida e na história depois dele realidades que ele não deveriam ter construído, não deveriam ter feito, não deveriam ter tomado decisões em direção a isso. Então, estudando Davi, eu me vejo em Davi. Porque Davi foi um homem que Deus usou. A história, passou por Davi o caminho messiânico. Passou por Davi o grande projeto de Deus para a humanidade, que era Jesus Cristo. Então, quando eu vejo isso, claro que a dimensão, a sombra que Davi projetou e projeta até hoje na história humana,
não passa nem perto da minha sombrinha e da sua sombra que nós vamos projetar na vida. Mas é tanto quanto importante para o reino, aquilo de Deus que passa pela minha vida e pela sua, para que o reino aconteça numa perspectiva messiânica. Não é o Messias que passa pelas nossas vidas, nós não somos da genealogia messiânica, mas nós somos do projeto messiânico de Deus para a raça humana. Eu faço parte disso, você também. Quer dizer, o Messias já é uma realidade em nós. E a partir disso é o trabalhar, é a missão, é a ação desse Messias no mundo é que passa por mim e por você, inclusive salvando-nos. Então essa salvação, essa realidade espiritual construída por Deus em mim e em você, é apesar de mim e de você. Então isso a gente precisa colocar no coração todo o tempo e não perder isso. Por isso que Davi é o personagem que eu mais leio durante a minha vida toda. Por isso que eu tenho assim quase uma intimidade de tomar um café com Davi à mesa. Então eu falo de Davi assim de uma maneira muito voluntária e com muita liberdade, porque eu me identifiquei com esse homem desde quando eu entendo por gente, de que há algo que Deus quer fazer comigo apesar de mim. E eu não posso perder isso de vista, porque senão Deus não vai fazer. Porque às vezes nós nos desqualificamos, nós mesmos. E a gente acha que Deus não vai continuar fazendo aquilo que Ele gostaria de fazer por minha própria culpa. Então o que eu preciso é ter um coração devocional. Coração temente, humilde ao Senhor, de reconhecer os seus pecados, de não culpar outras pessoas, de assumir a responsabilidade. E de entender que você é gente. Que enquanto estivermos aqui, como diz o apóstolo Paulo, o cachorro preto e o cachorro branco vai brigar. E aquele a quem você alimentar mais é o que vai vencer. Então você vai fazer essa opção na sua vida. Você quer que Deus realize aquilo que precisa ser realizado através de você e em você, ou você vai sucumbir nas suas próprias ambiguidades, que Davi poderia ter feito isso, e Deus o usou, tanto é que o seu nome está no livro de revelação desse Deus maravilhoso. E com isso, irmãos, agora, depois de termos visto aquela primeira atitude de Davi, que é uma atitude louvável, que para mim são esses momentos muito grandes de Deus na vida de Davi, que vai fincando as estacas, os pilares sólidos nos quais ele se firma. Você pode pegar Davi e você vai ver momento de lucidez espiritual, que ele assume posicionamentos tremendos na sua vida, e que um pouco mais na frente ele faz uma bobeira, e aí é como se ele lançasse, como um bom alpinista, ele lançasse a sua corda naquele pilar e se firmasse lá atrás para conseguir sair desse que ele entrou agora, às vezes voluntário e às vezes involuntariamente. Então, Davi lá atrás, ora, pede a Deus o direcionamento, obedece ao Senhor nesse direcionamento, e ele vai seguindo, espera acontecer, mas quando esperamos Deus, irmãos, fazer aquilo que Ele quer fazer, não só apenas está envolvido o tempo, mas está envolvido também discernimento e diligência. A gente precisa de entender isso. Enquanto eu espero essa realidade futura de Deus acontecer na minha vida, eu preciso não só dar tempo ao tempo, mas eu preciso pedir a Deus discernimento
e pedir a Deus diligência. Eu preciso de ser um homem diligente. Eu preciso medir as consequências das minhas atitudes. Porque se eu estou indo para algo que eu ainda não sei, mas só de saber que para onde eu estou indo é Deus que está construindo, então eu preciso de entender que esse negócio é muito melhor do que qualquer outra coisa que tenta desviar-me disso. Eu preciso de construir essa realidade no coração, que não é fácil. Não foi fácil para Davi, não é fácil para mim, não é fácil para você, para vocês. E às vezes é nessa trajetória, nesse ato, nesse interregno que há entre chegar aonde Deus tem para mim e de onde eu estou até lá, é nesse caminhar que às vezes nós nos perdemos. Às vezes o buraco fica tão profundo que vai ter um esforço tremendo mesmo, com pilares de sustentação atrás, até que eu estabilize de novo, para entender que há um caminho ainda longo para chegar. Então nós precisamos fazer isso. E Davi, nesse tempo, nesses 7 anos e meio, que ele fica esperando a coisa acontecer, ele já sabe, ele já está maduro, aqui ele já está caminhando no final desse tempo já com seus 37 anos de idade, 37 anos e meio. Então ele já amadureceu para isso, mas, no entanto, o seu homem ainda está imperando na sua vida. Ele ainda precisa de algo especial de Deus para chegar lá. E o respaldo para mim e para você, que também foi para Davi, é que Abraão, o velhinho Abraão, Deus chega para aquele velhinho que já havia caminhado com Deus, já havia obedecido, já havia deixado a sua parentela, já havia entendido o projeto de Deus. Diga para ele assim: permaneça na minha presença e santifique a sua vida, Abraão. Ser perfeito e fique junto de mim. Então, quando a gente vê um jovem de 37 anos, na continuação do projeto do velho Abraão lá atrás, então a gente fala, isso é um menino. Isso é um menino que está aprendendo a caminhar com Deus e já está muito mais adiantado do que o seu pai Abraão lá atrás, porque aos 37 ele já está entendendo a dimensão dessa realidade. Foi a pergunta da Manu e da Aline. Pastor, nós não conseguimos conceber a eternidade. E a Manu diz assim: eu oro a Deus que eu não morra enquanto não entender isso. Quer dizer, são adolescentes de 15 anos, 16 anos, que estão cogitando isso. E alguns de nós aqui vão dizer assim: puxa, eu comecei a cogitar esse negócio aos 50. Então essa realidade de Davi é uma realidade muito mais próxima da realidade de Deus do que foi Abraão lá atrás. Abraão teve uma caminhada com Deus e agora a gente vê esse homem acontecendo uma guerra civil em torno dele, com agendas próprias em torno dele, cada um tendo a sua própria agenda. Quer dizer, a nação de Israel não entende, não concebe também, embora saiba dessa realidade, mas não concebe essa realidade. E aí ele fica percebendo isso, mas ele tem a sua própria agenda. Ele tem a sua própria agenda. E isso parece uma dicotomia. Quer dizer, eu caminho em direção à agenda de Deus, pessoas à minha volta, enquanto eu observo a agenda de Deus para a minha vida, pessoas à minha volta estão tendo as suas próprias agendas. Joabe tem a sua própria agenda, Acabe tem a sua própria agenda, Azael tem a sua própria agenda, e muitas pessoas à minha volta têm a sua própria agenda, que não tem nada a ver com a agenda de Deus, e eu, que estou esperando a agenda de Deus acontecer, eu
crio nesse parêntese a minha própria agenda. Então este foi um dos senões na vida. Tudo estava rolando em torno dele, sem Deus perder o controle dessa realidade, convergindo para que isso acontecesse. E Davi não tem o discernimento, não tem a diligência de caminhar em direção a isso, esperar. Enquanto eu espero, eu preciso de ter a diligência, preciso de ter o discernimento de que algo está para acontecer a qualquer hora. Eu preciso estar preparado para isso. Algo está para acontecer a qualquer hora. Eu preciso estar preparado para isso. Aí, quando nós observamos que os dois comandantes estão agora, Joabe e Abner, estão agora decididos a parar com aquela brincadeira de guerra, de matar uns aos outros, eles assentem num acordo dos dois comandantes, porque Davi não está envolvido nisso. Embora a agenda de Deus é para Davi. Davi que é a cabeça, ele que é a realidade do que vai acontecer para todas as nações, mas são os comandantes, tanto do exército do norte quanto do exército do sul, que estão definindo as coisas. E pessoas estão morrendo com essas agendas pessoais, afora a agenda de Deus. Agora, esses dois comandantes em chefe, eles têm um momento de lucidez. Há uma proposta de Joabe dizendo, por que nós ficamos matando uns aos outros? Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós vamos continuar fazendo isso? E a guerra parece que está em casa hoje com Israel. O exército de Joabe perdeu 360 homens. O exército de Davi perdeu 20 homens. Israel morre 20 soldados. Os palestinos, Hamas lá, morre quase 1000. Já passou? Entre soldados e inocentes. 300 crianças. Então, jovens promissores, jovens como Azael, de extrema necessidade, um menino com um dom fantástico, morre pela brincadeira dele, como jovem, mas pela agenda de um comandante experiente. Então, quando nós perdemos isso, alguma coisa acontece e quem perde somos nós, irmãos. Quem perde somos nós. Eu não vou dizer para os irmãos que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil, irmãos, esse interregno. De onde eu estou até onde Deus quer que eu chegue. Mas eu vou dizer para os irmãos que esse interregno é o que vai definir como é que eu vou chegar lá e se eu vou chegar. A gente precisa pôr isso no coração e trabalhar isso todo o tempo, porque o que nós fazemos agora, antes de chegar, é o que vai definir como vamos chegar e até onde nós vamos chegar. E o pior, o que é que nós vamos deixar como legado da nossa caminhada, de onde estamos, onde vamos chegar. Qual o legado que eu estou deixando? Legado espiritual. Não estou falando de quantas casas eu deixei, não estou falando de quanto deixei no banco. Isso é coisa de dar briga, de advogado ganhar em cima. É só isso. De filhos não olhar mais um para o outro, de irmãos não olhar um outro para o outro. Isso aí, irmãos, você diz não, mas no crente não acontece. Acontece sim. Acontece sim. Então eu estou falando de legado espiritual. Daquilo que nós vamos deixar
para que as pessoas lembrem da nossa caminhada. E quais os frutos que vão ser colhidos a partir desse legado. Vamos ler o texto. 2 Samuel, capítulo 3. Viu, Lucinha e Simone? Recado para elas duas. É porque elas andam um pouquinho assim, sem entender bem. Brincadeira, queridos. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Vamos fazer isso alternadamente, irmãos. Deixa eu dar de novo aqui, fica com você o microfone, som. Nem desligaram aqui. Por isso que a bateria não dura, irmão Valdir. Vamos. Eu vou ler o 1, os irmãos juntamente com o Barone, acompanhando o Barone, vão ler o 2 e assim sucessivamente até o 5. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon, de Ainoã, a Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. O que nós vamos aprender aqui, irmãos? Uma mulher já disse logo aqui o que nós vamos aprender. Então, irmã Iole, que coisa, né, irmã Iole? Isso aqui ainda é o começo da caminhada dele, né? Davi, irmãos, é aquilo que eu falei para os irmãos. No momento ele tem uma lucidez espiritual tremenda, finca princípios fantásticos. Em outro momento, Davi dá um cochilo tremendo. E aqui eu vejo algumas realidades, irmãos. Primeiro que Davi peca. Primeira coisa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Procure estar com pessoas tendo coisas que vão dar a você a nítida consciência de que Deus está no caminhar e nesses projetos dessas pessoas. Porque quando nós caminhamos ou nos envolvemos em projetos que são projetos pessoais e não vêm de Deus, nós corremos o risco de perdermos lá na frente de vista. Por exemplo, qual que é, todos que fizeram faculdade sabem disso. Todos que fizeram faculdade sabem disso. Principalmente aqueles que nasceram, que cresceram, que se converteram enquanto criança ou adolescente, depois passou um tempo na igreja e foi para a faculdade. A faculdade é o grande teste da minha profundidade espiritual. Chego na faculdade, eu me nivelo às
mundo de gente da minha idade que propõe a mim realidades que eu ainda não tinha tido propostas. Professores que jogam as suas teorias a conta-gota na nossa cabeça o tempo todo. E se nós brincarmos, nós vamos diminuir a nossa perspectiva daquilo que nós tínhamos antes, com relação antes de estarmos na faculdade. E não são poucos os que andavam conosco, que já não andam mais a partir das suas faculdades. E vocês não precisam ir de longe, não. Essa igreja aqui tem inúmeros filhos que não caminham mais com Deus hoje a partir das suas faculdades. Embora nós temos outros. E que eu estou vendo aqui na minha linha de visão, o Paulo Morgante, que passou por tudo isso e está firme no Senhor. E com ele, tem muitos outros da sua geração, Paulo, que mantêm firme o Senhor. Mas, em contraposição, você pode enumerar, talvez agora está passando na sua cabeça, pessoas da sua geração que não caminham mais com o Senhor a partir da faculdade. Então, irmãos, quando nós estamos no pacote, nós temos que ter muito cuidado para não entrarmos na jogada das agendas pessoais, dos grupos, das minorias que hoje estão muito fortes. Por isso que a ABU é um dos ministérios que muitas vezes nós, como igreja, não dimensionamos a importância desse trabalho para-eclesiástico, para a igreja que está na universidade, de apoio aos nossos jovens. A igreja deveria dar um apoio. Estou falando de igreja toda, não estou falando só um pastor, uma liderança. A igreja toda deveria apoiar esse ministério. Isso é um ministério de apoio. Quantas pessoas foram resgatadas? Quantos crentes chegam trôpegos na universidade? A ABU pega, porque a cabeça da ABU são exatamente pessoas com convicções, com raízes profundas, que trabalham essas pessoas. Então, a ABU é um ministério fantástico, que é a Aliança Bíblica Universitária. Então, porque é um momento, e agora não só é esse momento. Cuidado quando você começar a achar que a agenda pessoal, naquele momento, é a agenda mais importante do que a agenda do reino para a sua vida. Então o que Davi faz? Exatamente isso. Está todo mundo brigando por ele agora vai ter a sua agenda pessoal. Não acontece, demora 7 anos e meio, é muita coisa. E em volta dele, pessoas reis, pessoas que têm um harém muito maior do que o dele. Ele precisa de alianças políticas para se firmar, como os outros também fizeram. Então ele começa a ter a sua própria agenda. E ele agora não contenta com a bonitona da inteligente da Abigail, que foi um presente de Deus para esse camarada, para ser a esposa número 1 dele, porque já tinha uma. Mas ele não contenta com essas 2. Ele arruma 4. Meu Deus, esse camarada se perdeu um pouco por causa dessa mulherada na vida dele. Pode ter certeza disso.
Pode ter certeza disso, irmãos. Pode ter certeza. Eu estou dizendo de todo o coração. Meia dúzia de Simone, ou meia dúzia de diferente da Simone, eu sumiria do mapa. De verdade, não dá. Não que ela seja ruim, não é ruim. Ela é a pessoa que Deus colocou na minha vida e eu sou o que sou por causa dela. Agora é só ela. Não tem jeito. Não tem jeito. As filhas que parecem com ela, em algumas coisas dá para assumir, deixar as três sozinhas. Agora imaginam mulheres de culturas diferentes, de formações diferentes, com filhos. Se você não dá atenção, imagina. Misericórdia, irmãos. Humberto, ó o Vitor, Humberto. Humberto, ó o Vitor. Humberto, ó a Sofia. Agora você imagina, irmãos. Humberto. 6. Não parou. Não parou. Não parou. Esse é o problema. Não parou por aí. Então, irmãos, ele peca. Porque já havia uma normativa com relação aos reis de Israel. Irmãos, que isso não sirva de incentivo para você. Porque eu acho assim, o pecado, ele não é, eu não posso usar nada que está na palavra de Deus para estimular-me a pecar. Nada. A palavra de Deus diz claramente, Deus abomina ao pecado. E o pecado faz separação entre eu, você, nós e Deus. Isso precisa ficar definido na minha e na sua cabeça antes de qualquer cogitação ou racionalização. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu coração se dilata em direção a qualquer pessoa com qualquer pecado que ele fez uma única vez e se arrependeu disso. Coração de Deus também, eu tenho certeza que ele faz isso. Agora, quando passa a ser uma repetição contínua na vida dessa pessoa, esse pecado, aí já é um problema de caráter. A primeira vez eu trato, choro, compro a briga, não conto para ninguém. E desse nível, o meu confessionário está cheio, lotado. Não conto. Porque foi uma única vez. Ele cochilou, ele perdeu a perspectiva do eterno na sua vida. Ele deu uma bobeira. Agora, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, esse cara vai ficar por conta própria. Eu não vou tirar a mão de Deus sobre ele. E não vou ampará-lo pastoralmente. Eu vou dizer, morra, igualzinho o pastor Eduardo. Cláudio Eduardo, mata, Senhor, dê um infarto, né? Oração do divórcio. Senhor, faça alguma coisa com esse cara, porque ele não vai emendar. Mata-o. Porque a esposa aí, elas recebem o seguro, que vão viver a vida. Mas Davi sabia, irmãos. Davi sabia. Deuteronômio 17, 15, 16 e 17. Vamos ler lá? Deuteronômio 17, 15, 16
e 17. Olha lá. A eleição e os deveres de um rei. Entrares, vamos começar no 14. Quando entrares na terra, que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de nós. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Puxa vida, está claro. Está claríssimo, meus irmãos. Primeiro, olha, cuidado com os cavalos do Egito. Eu acho que aqui, irmãos, cavalo, o Egito era o grande criador, era o grande criador de cavalos. E Israel estava acostumado com cavalo. Por exemplo, você quer ver o olho do Francisco brilhar? Era, irmã Iole, um império de maior, que o exército era muito mais equipados por causa dos seus cavalos criados exatamente para aquele tipo de trabalho. Então eles estavam no auge da criação de cavalos. E cavalo era a atração que tinha na época, não é? Mas vocês querem ver o olhinho do Francisco brilhar? É quando você fala em cavalo com ele. Francisco, marido da Lívia. Brilha, você fala em cavalo, eu levei lá ele foi comigo na fazenda do Fábio, na fazenda Betel aqui em Bitinga, e o Fábio é exportador de cavalos. A senhora esteve lá também. Aqueles cavalos que são tratados a pão de ló, escovados, os bichos brilham, que é um negócio. Cavalos de muito dinheiro. O olhinho dele brilhou e a Sofia não se contentaram enquanto não montaram um daqueles cavalos. Caros, de exposição, os dois pareciam, né? É assim com Israel. Israel estava acostumado com isso. Aqueles jovens, eu crescer, eu vou ter um cavalo desse. Só eu ganhar um dinheirinho, eu vou ter um cavalo desse. E aí, não só isso, a questão de gostar de ser criado dentro daquela cultura, mas também a necessidade de se ter cavalos bons para cumprir as obrigações do dia a dia. Então, isso, mas a normativa era o seguinte, compre cavalos, mas não desçam ao Egito, não está proibido cavalo. Ele está dizendo que quando você constrói muitos cavalos, você quer raças puras, você tem que ir ao Egito buscar o pai, com pedigree, com tudo escritinho, olha, isso aqui é do Egito, está carimbado, está registrado. Deus está dizendo assim, cuidado com os cavalos. Sabe por quê? Porque em buscar os cavalos, você vai trazer também um egípcio junto com você. Como Deus conhece a mim e a vocês, né, irmãos? Como Deus sabe como nós pensamos. A gente vai buscar cavalo, mas a gente está de olho nas egípcias. Irmãos, você sabe que é assim. Eu não preciso ficar aqui dizendo para você, você sabe que é assim. A Bíblia está dizendo que é assim. Então ele diz ao rei, olha, cuidado com isso. Segundo lugar, cuidado com as mulheres. Estou dando uma terra para você, estou dando
tudo para vocês. Agora, quando o rei se estabelecer, não vai multiplicar as mulheres. Para que elas não façam o quê? Desvie os seus corações. Irmãos, Davi sabia uma lei, isso era normativo. Isso aqui é uma lei, irmãos, para o rei de Israel. Deus disse que assim seria. Se fizessem isso, correriam riscos. Agora nós encontramos Davi com a sua agenda própria. Davi fazendo o seu harém próprio. E ele não para por aí, esse é o problema. Agora, irmãos, aí você depois pode ler Mateus 19, que Jesus trata sobre isso, não é? Mas a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta que vocês devem estar fazendo, e se não estão fazendo, deveriam ter feito, é por que é que a Bíblia não condena explicitamente a poligamia de Davi aqui? Por quê? Você nunca parou para pensar nisso? Eu falei, Deus amado, cadê, Espírito Santo, aquele toquezinho do Senhor, para que eu não seja motivado a arrumar outra Simone? É difícil outra, não tem outra, ela é única. Não, mas está usando lá, a gente precisa de ficar lá. Se você sair de lá, você não vai entender o texto. Né? Tem que ficar lá. Sabe o que a Bíblia faz, irmãos? A Bíblia relata o fato da vida do personagem. Mas Davi, aliás, a Bíblia relata a história posterior de Davi. O meu e o seu pecado, eles são pontuais na minha e na sua caminhada existencial. Mas eles têm consequências. Principalmente se ele envolver outras pessoas. Se eu pecar contra mim mesmo, só a Bíblia diz que é sobre mim é que virá as consequências. Por exemplo, se eu não fumasse coadjuvantemente com outra pessoa, você pode fumar quanto cigarro você quiser. Você que vai ter um pulmão petrificado aos 55 anos de idade. E muitas outras coisas que nós cometemos, e Paulo diz, cometemos contra o próprio corpo. Agora, quando o pecado extrapola o meu espaço individual, aí eu começo a semear algo que eu não vou ter domínio depois. Não vou ter domínio. E o pior, irmãos, que a causa, a realidade disso virá mais tarde ou mais cedo. Virá. E quem sabe, verá. Mas não poderá falar. Quando não se é público. Davi comete esse pecado. Deus, o Espírito Santo de Deus coloca aqui. Deus abençoa Davi, apesar disso, por causa do projeto de Deus, que está lá na frente, passando por Davi, mas Deus simplesmente permite. Vontade permissiva de Deus, e Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Então Ele permite. Mas talvez Ele permite com lágrimas nos olhos. Dizendo, filho meu, você não imagina a dor
que esse prazer momentâneo vai lhe trazer no futuro. Você nem sonha, nem concebe, igual as meninas não concebem a eternidade, porque ainda são novinhas, ainda não têm a profundidade espiritual para conceber isso. Mas virá. E é esse, irmãos, que deve ser o maior medo seu e meu e seu quando estivermos caminhando para o pecado. Eu não sei o tamanho desse negócio. Agora que tem um buraco aí na frente que eu não estou vendo, pode ter certeza que tem. Já. Como diz o mineiro, né? Então, irmãos, essas 6 mulheres de Davi, Deus não estava satisfeito com isso. Pode ter certeza disso. Porque estava quebrando um princípio claro da palavra de Deus. Mas simplesmente ele estava tolerando pelo projeto maior. Mas Davi, irmãos, iria ter uma vida cheia de dores. E ele havia plantado uma semente que Salomão colheria algumas décadas depois, porque Salomão foi o pior de todos os filhos de Davi na matéria de mulheres. Pergunta que eu quero que a gente leva para casa, porque nós vamos voltar aqui. Isso aqui é só a introdução desses 5 versículos. Eu quero que você leve para casa o seguinte: o que vão colher os meus filhos? Colher os meus filhos das sementes que eu estou plantando. Espiritualmente falando. O que é que eles vão colher? Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos filhos são eles que vão sinalizar na história que nós estivemos aqui. Porque o normal, às vezes até acontece, de pais enterrar filhos. Mas a regra normal é que filhos enterrem os seus pais. O que é que os nossos filhos vão colher das sementes espirituais que nós estamos plantando? Às vezes eles são obstinados. Tem nada a ver conosco. Tem pais piedosos com filhos rebeldes. Eu conheço alguns. Mas essa obstinação é própria deles, eles vão assumir isso. Não pesa sobre o pai nada que pudesse dar ao filho margem para fazer o que ele está fazendo. Aí agora já é problema de Deus com esse meu filho ou minha filha. É problema do meu filho ou da minha filha com Deus, porque ele sabe. Davi sabia o que deveria fazer e não fez. Não fez. Ele tinha um negócio complicado com relação à mulher. Pode, até 2. Tem que ser quebrada mesmo, voltar à palavra.
A maldição que eu chamo de maldição, ela é genética. Não, eu vou responder. Não. Cadê o Baroni? Claramente. Salomão também sabia o princípio do rei. Eu não preciso repetir os erros dos meus pais. Por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos, eu e Simone. Os pais da Simone são separados, os meus pais são separados. Nós pegamos a Lívia e a Letícia enquanto eram pequenininhas, definindo com quem iam ficar quando nós nos separássemos. E a Lívia é mais apegada a Simone, e a Letícia é mais apegada a mim. Então ela já tinha definido, eu fico com o papai e você fica com a mamãe. Porque ela visitava o avô materno num lugar. Elas visitavam a avó materna num outro lugar. Elas visitavam o avô paterno num lugar. Elas visitavam a avó paterna num outro lugar. Então, na cabeça delas, elas estavam dizendo o seguinte, isso vai acontecer a qualquer momento. Então, para a gente não sofrer, vamos definir logo com quem que a gente vai ficar. Mas a primeira coisa que nós definimos, eu e a Simone, aconteça o que acontecer. É até que a morte nos separe. Ainda que Deus tenha que nos matar, para que isso aconteça. Aconteça o que acontecer. Nós precisamos definir. Porque esse não é o projeto de Deus. Precisamos definir. Errar, pecar na trajetória, pode acontecer. Agora eu já defini que esse negócio não vai acabar com o nosso relacionamento. Haja o que houver. Eu vou até o final nesse projeto. Até o final. Então, o que acontece, meu irmão, é que os nossos filhos aprendem muito mais daquilo que nós fazemos do que daquilo que nós falamos. E a tendência é os filhos repetirem aquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos. Como se aquilo fosse algo natural. Eu estou pensando no sermão, na mensagem do Dia dos Pais. E lá no segundo domingo de agosto, eu vou te responder essa pergunta do senhor com relação a essa questão de filhos repetirem o que os pais estão fazendo. Agora, quando quebrar isto? Então, é buscarmos a normativa da palavra. Deixa a semente germinar. Meu pai confessou, e quem conhece o meu pai, da geração do meu pai, que conhecia, que eu tive o privilégio de conhecê-los, dizia que meu pai era um dos maiores mulherengos que a cidade já tinha tido. Minha mãe crente,
estava se preparando para ir para o Ibel, porque naquela época ir para o Ibel, toda a família de raiz, tanto é que a sobrinha dela foi, um punhado de pessoas. Ir para o Ibel naquela época era comprometimento com Deus até as raízes. E minha mãe ia para o Ibel e decidiu casar com meu pai. Hoje ela envelhece num lugar sozinho e ele no outro. Aí você diz, os filhos todos estão na igreja, porque todos fizeram opção por Jesus. E minha mãe não nos deixou sem pensarmos nisso. Meu pai era um pouco ausente, mas a minha mãe nunca nos deixou pensar que isso foi uma bênção no casamento dela. Porque ela diz, a minha escolha é não deixar vocês fazer a mesma escolha. Então, quando nós voltamos para a palavra, eu não preciso ser mulherengo como meu pai. E não fui. Não fui. Não fui. Eu me casei aos 27 anos virgem. Não fui. Porque eu coloquei no meu coração que eu não iria cometer isso. Eu iria me preservar para a mulher que Deus havia me dado como esposa. Foi algo que eu construí a vida toda. E você vai dizer assim, você nunca teve vontade, você nunca teve oportunidade? Sim, eu tive. Como todos os jovens têm, e mesmo depois de ser adulto, eu tive inúmeras oportunidades. Mas de todas elas, o Senhor me livrou. De todas elas. A senhora nunca teve? Tive, mas eu nunca tive relação sexual. Antes do casamento. Porque eu decidi, diante de Deus, que eu não repetiria o que meu pai fez. Não repetiria. Aí o senhor vai dizer, o senhor não tem nojens? Tenho, sim. Tenho. Agora, todos nós temos as nossas ambiguidades, e se o senhor não cuidar de todas elas, todos nós vamos deixar de ser o que somos. De ser o que somos. Então, nós precisamos considerar, se não tem dos nossos pais um exemplo, eu não preciso repetir os mesmos erros. Salomão não precisava repetir. Ele pediu a Deus sabedoria. E ele tinha que ter casado com uma mulher única. Com uma única mulher. Escolher essa mais bonita do reino. Não. Não repetiu. Pois é, mas Isaac, a Bíblia diz que o problema nosso, irmã Iole, é exatamente esse. É que, às vezes, no afã de contextualizarmos-nos, nós perdemos o princípio. Ele diz, está lá em Gênesis 2. Então, pode até acontecer um acidente nessa caminhada. Agora, gente, que seja um acidente, que não seja uma estrada. Pode acontecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito mais isso na igreja do que vocês imaginam. Acontece. Aí é santidade. Não é incentivo para pecar. Momento nenhum pecado, irmãos, é justificável. Ele lhe separa, ele vai trazer dor, ele vai quebrar relacionamentos, ele vai lhe proporcionar um desespero tremendo, ele vai lhe dar noite de insônia, porque é assim que o pecado faz, irmãos. Você vai ter dor no corpo, como dor de osteoporose, sem ter osteoporose. Você pode ter certeza disso, eu estou falando para vocês.
pecado, irmãos, vai te custar muito mais caro do que você está disposto a pagar, vai durar mais tempo do que você imagina e vai muito mais. Muito mais. Nós precisamos de entender isso. Agora, Deus tem um projeto lá. Eu preciso de olhar para isso. E tomar muito cuidado com a nossa volta. Hoje está comum. Hoje a coisa virou moda. E se você faz, se você diz que não faz, você chacota. Principalmente se você pôr isso no Face. Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Amado Deus, em primeiro lugar, ó Deus, Tu sabes quem somos, de onde viemos e para onde nós estamos indo. E a minha oração nesta manhã, ó Deus, é que o Senhor nos ajude. Como Teu servo, inspirado pelo Teu Espírito Santo, diz que é uma luta. Uma luta diária. Uma batalha após a outra. Todos os dias, sem trégua. Então, ó Deus, por esta batalha, é que nós estamos pedindo ao Senhor ajuda. Ajude, ó Deus, as mulheres do Teu reino. Para que elas, ó Deus, estejam convictas do projeto final do Senhor para a vida delas. Para que elas se portem, se comportem como servas do Senhor. Filhas, resgatadas, amadas. Que o Senhor as abençoe de uma maneira muito especial. Que nós, como pais de mulheres, possamos abraçá-las, amá-las, dizer para elas o quanto que elas são importantes para nós como pais. E que elas são amadas. E que elas são especiais para o nosso coração. E que não vai pisar nesse planeta nenhum homem que as ame mais do que nós como pais. Ajude-nos a fazer isso, ó Deus. A expressar isso todos os dias. Para que elas cresçam entendendo qual o padrão de homem, qual o padrão de amor que elas querem para as suas vidas. Pai querido, abençoe a nós os homens. Tão impulsivos. Tão movidos, ó Pai, pelo olhar, pelo ver. Deus tenha misericórdia do macho da espécie. Para que nós possamos assentir, além, Senhor, do machismo da espécie. Possamos ver, ó Deus, o projeto do Senhor para cada um de nós, como homem. E dê-nos, Senhor, controle. Dê-nos, ó Deus, domínio próprio. Dê-nos, ó Pai, uma vigilância especial a todo momento dessas batalhas internas de cada um de nós. Pai querido, abençoe as mães, para que elas possam abraçar os seus filhos, amá-los, dizer a eles o quanto que elas os amam, para que eles cresçam, ó Deus, entendendo qual o padrão de mulher e qual o padrão de amor eles querem para a sua vida. Deus querido, nós precisamos de ajuda. Há uma agenda do reino e muitas vezes, ó Deus, nós estamos atrás das nossas próprias agendas. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Ajude-nos, ó Pai. Cuida dos teus servos, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, em todo sentido, liderança de jovens, que estão em contato contínuo uns com os outros, liderança de mulheres, liderança de casais. Deus querido, cuida da liderança da tua igreja, porque nós entendemos que aquela normativa de Deuteronômio 17 é a normativa para o líder, para aquele que vai dirigir o teu povo. Por isso, Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos a pensar com o projeto do reino em mente. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos adolescentes, que hoje é o dia deles. Obrigado, ó Pai, pelos ministérios de adolescentes nas nossas igrejas. Que o Senhor nos abençoe no próximo domingo, na próxima final de semana, sábado e domingo, quando estaremos aprendendo como pais a cuidar deles, a zelar pela vida deles, como irmãos, a acompanhá-los, a auxiliá-los nesse crescimento espiritual. Deus, cuide da tua igreja, porque o Senhor pagou um preço muito alto por ela. Cuide de mim, Senhor. Cuide de cada um que causou ao teu coração muita dor ao ver o teu filho amado pagando o preço pelo nosso resgate. Ajuda-nos a valorizar isso. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.